Paulo Guedes até o momento é de uma fidelidade. Esse vídeo é um estudo baseado em ciências comportamentais. Sendo assim, não vou expor a minha opinião pessoal sobre a pessoa analisada no vídeo. Recentemente, em uma entrevista no Jornal Nacional, o candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, foi questionado sobre seus planos econômicos. O jornalista William Bonner questionou Bolsonaro sobre sua excessiva confiança no economista Paulo Guedes, que será o responsável na gestão econômica brasileira caso Bolsonaro seja eleito presidente. Bolsonaro, mesmo já tendo declarado que não possui conhecimentos aprofundados em economia, afirmou ter plena segurança em sua parceria com Paulo Guedes. Será que ele se sentiu seguro em fazer tal afirmação? O que a sua linguagem corporal nesse momento nos mostra. Lembrando que essa não é uma análise política, social ou econômica, mas sim uma análise comportamental, ou seja, vamos entender o que Bolsonaro sentiu e não o que ele pensou. O que é que o senhor diria a um eleitor que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar um refém? Dilma Rousseff, que entendia de economia, levou o Brasil ao caos. Você tem que confiar nos homens e nas mulheres. O que é que o senhor diria a um eleitor que esteja preocupado com a possibilidade de o senhor se tornar um refém de um subordinado tão poderoso em quem o eleitor nem vai votar? Bolsonaro comprime seus lábios com a musculatura orbicular da boca, efetuando em seguida uma lubrificação dos lábios. Esses sinais juntos podem evidenciar uma ansiedade inicial ao responder à pergunta. De um subordinado tão poderoso em quem o eleitor nem vai votar. E o fluxo aumentado de piscadas nesse momento pode ser um sinal de não visualização, uma ansiedade esperada em um contexto de entrevista em rede nacional. Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma médico. Dilma Rousseff, que entendia de economia, levou o Brasil ao caos. Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma médico. O conceito de deflexão, como pode ser observado no método Scan de Avinoa-Sapir, pode ser definido como uma não resposta, se valendo de elementos ambíguos ou não relacionados diretamente com a pergunta e que ocorra por um tempo superior a um mero desvio na pauta para justificar o seu ponto. Bolsonaro não responde de maneira direta à pergunta. O que é que o senhor diria a um eleitor? Primeiro, o Lula, que não entendia de economia, teve um ministro da mesma médico. Dilma Rousseff, que entendia de economia, levou o Brasil ao caos. Eu parto no princípio, você tem que confiar nos homens e nas mulheres. E leva 8 segundos para iniciar um novo argumento em sua não resposta. Eu parto no princípio... Em seu comportamento facial padrão, Bolsonaro apresenta a D30, que é o deslocamento lateral da mandíbula, e possui excesso de pele na região adjacente do canto dos lábios, o que acaba formando uma linha em ângulo descendente no canto dos seus lábios. Porém, aqui temos alterações notáveis. São elas: deslocamento horizontal na pele do queixo e nos cantos dos lábios pelo músculo risórios, a U20, aumento na abertura ocular, a U5, e elevação nas sobrancelhas, a U1 mais 2. Isso é medo. Tem que confiar nos homens e nas mulheres. Confiar nos homens e nas mulheres. Em paralelo, temos tensão bilateral nos ombros e negações com a cabeça, seguidos de um afastamento corporal. Esse conjunto de sinais pode indicar insegurança na afirmação que ele acaba de fazer. O que o senhor Paulo Guedes viu em mim? Criar uma pergunta para responder outra pergunta é uma outra ferramenta de deflexão verbal que serve para tirar o foco da discussão. O que o senhor Paulo Guedes viu em mim? O que o senhor Paulo Guedes... Boca aberta por conta da verbalização, mas ainda assim vemos leve deslocamento do canto dos lábios por mais de uma sílaba, a U20, e aumento na abertura ocular, juntamente com elevação da sobrancelha. Medo novamente. O senhor Paulo Guedes viu... Em seguida, Bolsonaro realiza o AD53, elevando a cabeça num sinal de superioridade. Guedes viu em mim. Ele já me respondeu. Vi sinceridade e vi confiança. Aqui é interessante observar o padrão verbal e paraverbal de Bolsonaro. Ele fala num tom metálico, nem grave e nem agudo, e com uma frequência pausada. Confiar nos homens e nas mulheres. Eu às vezes me pergunto, o que o senhor Paulo Guedes viu em mim? Até que... Ele já me respondeu. Aumento repentino no volume vocal, juntamente com aumento no tempo da fala, que fica mais acelerada, e aumento no tom vocal, que fica mais agudo. O senhor Paulo Guedes viu em mim. Ele já me respondeu. Embora ambos os ombros se tensionem, há uma falta de sincronia na elevação do ombro direito, evidenciando um right shrug, ou seja, uma pontada unilateral naquele ombro. Ele já me respondeu.
vi sinceridade e vi confiança. Ele já me respondeu. Por fim, temos os 20, 5, 1 e 2. Medo novamente. Esse conjunto de sinais nesse contexto podem indicar alta carga de insegurança de Bolsonaro em suas palavras. É interessante observar a falta de sincronia entre a direção do gesto ilustrador e a direção dos olhos de Bolsonaro, que se mantém em Bonner. Como já foi comprovado cientificamente em artigos como Window of the Soul, o comportamento dissimulativo e persuasivo se foca em um olhar prolongado 30% mais focado no rosto do interlocutor. Isso geralmente ocorre pois a pessoa tentando persuadir precisa checar na face de seu interlocutor se ela está acreditando ou não no que está sendo falado. Eu tenho que confiar no meu ministro da Justiça. Aqui ainda vemos uma microexpressão de medo pela contração na ouvinte durante a verbalização e pela lubrificação labial, seguida de uma respirada funda que Bolsonaro realiza nesse momento. Podemos perceber as alterações hormonais oriundas da emoção medo, como adrenalina e noradrenalina, que causam alterações fisiológicas, como alteração no fluxo cardiorrespiratório e diminuição no umedecimento da boca. O Paulo Guedes é um economista reconhecido dentro e fora do Brasil. Nessa afirmação temos um interessante fator comparativo. Aqui temos sincronia entre a fala, os movimentos positivos de cabeça, os movimentos positivos gestuais, a ausência de expressões faciais como medo e fluidez verbal, sem pausas ou deflexões. Temos uma mensagem direta e congruente, verbalmente e corporalmente. O senhor tem repetido inúmeras vezes. Bonner insiste na pauta e vemos um aumento nos gestos pacificadores de Bolsonaro, evidenciando sua ansiedade nesse tema. É de uma fidelidade. Shrug no ombro esquerdo, ao 20 novamente, medo. Negação com a cabeça, ao 20 mais ao 5, medo. De uma fidelidade. Negações com a cabeça novamente, afastamento corporal. Num compromisso. Aos 20, 5, 1 e 2, medo e uma grande pausa verbal. Esse conjunto de sinais, um famoso cluster, é um potencial indicador de forte insegurança de Bolsonaro ao afirmar as suas palavras. A emoção dominante de Bolsonaro nesse trecho específico da entrevista é medo. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo até aqui. Se você quiser fazer pedido de alguma análise, escreve aqui nos comentários. Se você quiser acompanhar o que eu leio e estudo, me segue no Instagram. Se quiser praticar com exercícios diários de linguagem corporal, curte a nossa página no Facebook. Meu nome é Vitor Santos e esse foi mais um vídeo do canal Metaforando. Um abraço e até a próxima!